10. A gente vai conversar agora sobre um assunto que é muito sério, muito delicado, por isso eu peço para que você acompanhe, mande a sua pergunta também para o nosso convidado, médico especialista em cardiologia do esporte e coordenador clínico do Hospital Neurológico de Goiânia, Marcos Perillo. Fala sobre parada cardíaca em jovens e atletas. Doutor Marcos, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, mestre, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes também, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Essa semana a gente teve um evento importante aí com o filho do LeBron James, né? Um assunto interessante, gera muita dúvida, estou aqui para sanar um pouquinho dela. Exatamente, doutor, a gente que agradece a tua gentileza. O senhor falou aí do LeBron James, o filho dele de 18 anos acabou sofrendo uma parada cardíaca, e a gente tem, a sociedade, boa parte da sociedade, doutor Marcos, tem aquela impressão de que parada cardíaca é uma peculiaridade, acontece com idosos, com pessoas de uma idade mais avançada, e jovens e atletas inclusive também podem ser vítimas, né, doutor? Queria que o senhor fizesse aí um preâmbulo a propósito desse tema. Exatamente. A morte súbita, os eventos cardíacos, uma arritmia, uma parada cardíaca que não leva à morte, realmente ela é mais comum na população em geral que tem fatores de risco, obesidade, tabagismo, colesterol alto, pressão alta. E essas pessoas são aquelas que realmente no consultório a gente vê, no hospital, no dia a dia, tendo mais esses eventos. Porque quando eu comparo uma população que está em casa, sentada, um sedentário, com aquele que está ali praticando um exercício muito intenso, por exemplo, né, o filho do LeBron James treinando ali um basquete intenso, ano que vem ele está prestes a ir para a NBA, né? Durante aquele esforço muito intenso, a gente tem uma sobrecarga ali de adrenalina, de noradrenalina, e se eu tiver alguma predisposição no meu músculo cardíaco, ou alguma artéria entupida, ou alguma condição genética, ela pode se manifestar ali. Então, de fato, é mais fácil ela ser manifestada quando ela está sendo estimulada por esse exercício intenso. Agora, claro, isso não quer dizer que eu vou orientar, né, a população a parar de fazer exercício. Então, para fins de saúde, o exercício moderado, ele é o mais recomendado. Para atletas, o que a gente recomenda é que a avaliação anual deles, que a gente chama de avaliação pré-participação, que a gente faz, né, o cardiologista, principalmente quem tem essa habilidade com a cardiologia do esporte, a gente faz todo ano no início na temporada, quando esse paciente tem alguma infecção, ele tem que fazer de novo, ou quando ele vai mudar o nível de atividade física dele. Nesse a gente procura identificar essas doenças que podem gerar algum tipo de evento durante a prática esportiva. Aquele que está com check-up em dia, com essa avaliação em dia, ele está seguro, tá? As taxas aí de morte súbita relacionada ao exercício, elas são baixíssimas, uma para cada 100 mil praticantes, tem trabalhos que mostram até menos. Mas de fato é muito midiático, né? A gente impacta muito com essas notícias e parece ser comum, mas de fato não é. Claro, o doutor Marcos, o senhor falava aí de atletas e surge aqui a dúvida. A pessoa que pratica exercícios, vai à academia de segunda a sexta, uma hora e meia por dia, essa pessoa, ela pode ser considerada um atleta que está praticando um exercício ali de performance ou fica fora desse grupo? Esse é um grupo que realmente não pode ser considerado, né? O atleta profissional de alto rendimento realmente é aquele que treina ali mais de 10 horas por semana em níveis muito intensos, ele tem uma vida toda voltada para isso, ele ganha para isso. Essa é a definição mesmo, e ele é federado, confederado, né? A definição de atleta. Mas tem um público que está crescente, que a gente, né, no dia a dia avalia no consultório, que é justamente o esportista. Então é aquele que pratica muita atividade física, esporte ou academia, para fins de lazer, fins recreativos, fins de saúde, mas que hoje em dia ele consegue chegar, por causa de todo o suporte que ele tem da cardiologia, da medicina do esporte, da nutrição, dos coaches, né, dos treinadores, ele consegue chegar num nível de treinamento e até de competição amadora muito próximo de um atleta. E aí que está, não vou dizer o perigo, porque a gente tem que incentivar isso, mas aí que está o grande ponto. Nós temos que ter uma avaliação muito próxima ao do atleta nessa população, porque ele vai chegar perto, né? Agora, de fato, quem está fazendo academia
2, 3 vezes na semana, moderadamente, ou só no final de semana, esse a gente considera como praticante de atividade física e ele não vai chegar nesse nível todo aí de intensidade, mas ele deve sim ser avaliado anualmente, porque caso tenha alguma condição cardíaca não diagnosticada, mesmo exercício moderado pode desencadear algo. 4h27, para você que está chegando agora, a gente está conversando com o médico especialista em cardiologia do esporte e coordenador clínico do Hospital Neurológico aqui de Goiânia, o Marcos Perillo, falando sobre parada cardíaca em jovens e atletas. Doutor, a pessoa que teve uma parada cardíaca e que o resultado foi não óbito, essa pessoa fica comprometida para sempre, doutor? Ou se tiver um tratamento lá, ela vai se livrar do pós-parada cardíaca e em definitivo? Essa é uma boa pergunta e realmente é uma pergunta que é feita inclusive entre os próprios cardiologistas, né? Entre os próprios médicos. E aí a gente tem ferramentas clínicas mesmo para a gente poder definir qual o risco desse paciente pós-parada cardíaca em ser submetido a esse nível de atividade física, né? Seja ele leve, moderado ou intenso. Em linhas gerais, o que a gente pode deixar claro aqui para os ouvintes o exercício ele sempre vai ser recomendado. Existem raríssimas condições e pós-parada cardíaca, infarto não são uma delas, que a gente vai recomendar que o paciente não faça mais exercício. Então, o exercício leve sempre vai ser recomendado. A gente pode deixar assim como uma orientação. O exercício moderado a gente vai ter que avaliar. E o intenso a gente avalia mais de uma maneira mais específica ainda. Pós-parada cardíaca, o que é importante? Se o paciente ele foi tratado na hora certa, com a terapia adequada, então era uma artéria entupida, foi desentupida rapidamente, em poucas horas, num hospital que tem um protocolo de dor torácica, igual a gente tem no neurológico, né, onde eu trabalho. Essa artéria ela foi desentupida, não ficou nenhuma outra artéria entupida, o músculo cardíaco dele não sofreu, não deixou sequelas, e aí ele não faz arritmia na hora que a gente está avaliando no teste de esforço. Enfim, na avaliação clínica, a gente vê que não ficou sequela, esse paciente ele pode voltar a jogar, ele pode voltar a treinar, mas com alguns limites. E aí a gente faz alguns exames, por exemplo, teste cardiopulmonar, ecocardiograma, para orientar esse paciente qual vai ser o limite dele, geralmente pela frequência cardíaca. E aí hoje a gente tem, né, smartwatches, tem dispositivos aí eletrônicos que ajudam muito a gente nesse processo todo para manter o paciente, manter o esportista, o atleta sempre em atividade. Mas claro, teve algum evento, esse paciente, esse atleta, esse esportista deixa de ser um atleta esportista puro, ele passa a ser um paciente e ele vai ter que ter limite. Doutor, a gente tem números de paradas cardíacas, se acontece mais óbitos ou menos quando isso acontece com a pessoa? Quando acontece em relação a um atleta, por exemplo? Não, com qualquer pessoa. O resultado pós-parada é óbito, é meio a meio? Como que se a gente tem esses números? Tá. A principal causa de morte no mundo, né, as principais causas realmente são as cardiovasculares, e com certeza a parada cardíaca, seja por uma crise hipertensiva, seja por um entupimento de artéria, é a principal causa de morte no mundo. Então, de fato, a parada cardíaca, ela geralmente vai trazer um óbito, né? A gente pode melhorar esses números com atendimento rápido, inicial, então o treinamento da população, principalmente em locais onde tem muitas pessoas, locais onde às vezes a gente tem shopping center, estádio, aeroporto, estações de ônibus, então locais públicos que tem muita gente. Se a gente tiver um treinamento de um pessoal para atender essa parada cardíaca, seja só com massagem cardíaca ou seja com o uso do desfibrilador automático, e em locais como academias e locais de prática de esporte, praças públicas, onde a gente tem pessoas praticando exercício físico, né, a gente pode reduzir esse número. Mas por ser uma condição realmente muito grave, os números geralmente levam para o óbito. Mas quando o atendimento é feito rápido, o atendimento à parada cardíaca aumenta e muito as chances de sobrevida do paciente e melhor, né? Além de diminuir a mortalidade, diminuir a chance de ter sequelas. Doutor, tem algum sinal que a parada cardíaca dá para quando a pessoa acaba falecendo, não, desmaiando
por exemplo, e uma pessoa que quer prestar um atendimento, buscar profissionais da saúde, tem algum sinal ali que a gente pode identificar que é uma parada cardíaca, até mesmo para não fazer algum tipo de atendimento sendo um outro problema? O que a gente orienta sempre, né, faz parte desse cuidado inicial, uma parada cardíaca. Então, sempre que a gente vê uma pessoa caindo no chão, perdendo a consciência, a primeira coisa que a gente tem que fazer como não sendo médico, né, a pessoa que está ali na rua, digamos assim, que não é da área da saúde, é chamar por ajuda. Então, grita, pede para ligar para o SAMU ou para 192, 193, que seja para o bombeiro também. E assim que a gente tiver essa ajuda, enquanto a gente está pedindo essa ajuda, a gente já vai lá avaliar o paciente. Quem tem treinamento vai inicialmente identificar esses sinais. Então, o primeiro seria realmente se esse paciente tem pulso. Então, quando a gente consegue palpar ali a região aqui lateral do pescoço do paciente e a gente vê que não tem pulsação, né, que a gente não tem batimento cardíaco, a gente tenta fazer isso em no máximo 10 segundos, a gente declara, né, quem tem o treinamento, declara que esse paciente está em parada cardíaca, cardiorrespiratória, e imediatamente começam as manobras, né, começa a massagem, e aí, conforme necessário, a parte respiratória também é atendida, né? Mas o leigo, né, quem não é da área da saúde, não tem esse treinamento, e para ter esse treinamento não precisa ser da área da saúde, tá? Existe treinamento para quem não é da profissional. A primeira coisa realmente é chamar a ajuda, porque isso vai fazer diferença. Quanto menos tempo o coração ficar parado, menos tempo ele ficar sem uma massagem cardíaca, levando sangue ao cérebro, né? O objetivo da massagem cardíaca é esse, vai ser maior a chance de sobrevida e menor sequela. Doutor Marcos, bebês também podem ter uma parada cardíaca? Eu não tenho lembrança no noticiário de casos em bebês, doutor. Em bebês e crianças, a principal causa de parada cardíaca, na verdade, é obstrução da via aérea. Então, o que a gente pode ver, conhecidos, vizinhos, familiares, ou às vezes na mídia, é aquele atendimento ali, né, ao neném que ficou roxinho, ficou aparentemente em parada, mas geralmente é algum engasgo, alguma coisa que ele apresenta. E aí existem manobras, né, uma manobra de Heimlich, que é algo que a gente aprende aí na faculdade, os pediatras sabem muito bem, que tenta desobstruir com um pouquinho de força aqui na barriga a via aérea, fazendo uma pressão, né, para aquilo ali que está obstruindo sair. Então, realmente, parada cardíaca por algum problema evidentemente cardíaco, realmente em nenéns e crianças é bem mais raro mesmo, e que a gente sempre suspeita quando a gente vê uma criança ou neném, desculpa, perdão. Tá ok, doutor. Deu para entender a explicação. Acho que apareceu aqui um som aqui, desculpa. Não. E então, em crianças e bebês, a gente sempre vai pensar primeiro que tem alguma coisa obstruindo, e assim que a gente obstrui, geralmente os batimentos ali voltam, né? Claro, doutor, são tantos problemas que surgem, né? Por isso a necessidade da gente estar sempre indo ao médico, sempre buscando informações, realizando exames para a gente não ser surpreendido com alguma doença. Por isso a necessidade de sempre procurar um consultório médico. A gente conversou com o médico especialista em cardiologia do esporte e coordenador clínico do Hospital Neurológico de Goiânia, Marcos Perillo, conversando com o nosso ouvinte. Doutor, obrigado pela gentileza de conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição, é um assunto interessante, fico à disposição aí para outras oportunidades. Muito obrigado. 4h35, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.